Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aí para mais uma aula, né, da nossa escola de crescimento, da nossa querida comunidade evangélica da Zona Norte. Como é que vocês estão? Tudo bem? Terminamos aí a nossa série, a nossa primeira série, né, composta de 4 mensagens, 4 partes aí, falando acerca dos capítulos de Mateus 24 e 25, né? E foi uma série poderosa, irmão. Se você ainda não assistiu, né, retorna no nosso canal alguns vídeos para que você possa assistir essa série. E hoje vamos dar início a uma segunda série do nosso canal. É a série que com certeza vai impactar a sua vida. Essa série vai se chamar O Rei Está Voltando. Amém? E hoje nós vamos falar da primeira parte da série. Vamos falar um pouquinho acerca da sucessão de governos e acerca do anticristo. Vamos começar a falar um pouquinho. Amém? Como sempre, para engrandecer o nosso vídeo e o nosso canal, tá aqui o nosso mascotinho da Escola de Crescimento, Samuca. Oi. Dá um oi pro pessoal, Oi. filho. Esse daqui é o Mickey, esse daqui é o Samuca. Beijo, um abraço, tchau, boa aula. Fui. Fui. Beijo. Mua. É isso aí, pessoal. Samuca sempre participando, né, para enriquecer, tornar os nossos vídeos mais bonitos. Amém? Bom, mas sem mais delongas, vamos ao nosso estudo de hoje, né? Lembrando que eu sempre estou tentando colocar os vídeos mais curtos o possível para que vocês possam estudar, né? Separar aquele tempinho, né? Curto, mas precioso. Amém? Abram suas Bíblias então comigo, né? No livro de Atos dos Apóstolos. Não deixe de estar com a sua canetinha marca-texto e a sua caneta para anotações. Amém? Atos dos Apóstolos, como eu já falei aqui no nosso canal, é um dos livros da Bíblia que eu mais fico impactado, irmãos. Toda a Bíblia é impactante, né? Mas o livro de Atos é um livro que para mim é poderoso demais. Todos são, mas eu sou tocado especialmente por esse livro. Amém? Eu vou ler com vocês a partir do versículo 5 do capítulo 1 de Atos. Diz assim a nossa amadíssima Escritura: porque na verdade João Batista batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus está falando aqui no versículo 5. Versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Olha a pergunta, irmãos. Restauração do reino de Israel. Coisa que aconteceu, né, em 1958, né, a restauração do reino de Israel. Tá? E os discípulos já estão perguntando lá atrás se ele restauraria o reino de Israel naquele momento. E ele vai responder: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olha Jesus falando, o Pai estabeleceu. Não sou nem eu que estou estabelecendo, é o Pai. Amém? Versículo 8, Jesus vai continuar falando: mas recebereis poder, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, para os judeus, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Versículo 9. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Quer dizer, os discípulos, os apóstolos estavam ali vendo Jesus, e ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. Né? Então Jesus estava falando no Monte das Oliveiras aos discípulos, e naquele momento ele sobe, né? A Bíblia vai dizer que ele foi elevado, né, às alturas, e uma nuvem o recebeu, ou seja, ele foi encoberto por uma nuvem. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir,
como para o céu o vistes ir. Que texto poderoso, né, irmãos? É algo poderoso. É a primeira vez que nós vemos aí a promessa da volta de Jesus. Amém? Vamos continuar o nosso estudo, né? Vamos, na realidade, iniciar o nosso estudo, né? Segunda epístola, né, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Fica lá depois de Colossenses, né? Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. Né? Eu vou ler a partir do capítulo 2. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, vamos lá? Capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Isso é o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses que estavam muito perturbados, pensando que Cristo já estava voltando. E ele vai dar uma palavra para eles dizendo o seguinte, né? Versículo 3: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então a igreja de Tessalônica, ela estava pensando na volta de Cristo de maneira iminente, né? Então perceba, há mais de 1900 anos, a igreja já pensava na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? E Paulo está ali acalmando a igreja, né? Então ele está dizendo, ó, calma que não é assim que vai acontecer. Antes, algumas coisas precisam acontecer, né? Vai se manifestar, né? Vai vir a apostasia, que a gente vai falar no próximo vídeo acerca da apostasia, e se manifeste o homem do pecado e o homem do pecado, o filho da perdição. Vamos ver quem é esse homem do pecado, o filho da perdição? Abra sua Bíblia aí. Primeira carta de João, primeira epístola ou carta de João, capítulo 2, versículo 18. Primeira epístola universal de João, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18. Vai dizer assim, ó: filhinhos, João, né, tão amoroso, né? Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Ou seja, muitas pessoas se levantando, muitos profetas se levantando, falsos profetas, dizendo que são eles o Cristo. Né? Eu já falei aqui em vídeos anteriores, o mais famoso que nós temos aí no Brasil é o Henri Cristo, né? Meu pai! Mas você tem que ter muito cuidado, porque é uma brincadeira para muitos, mas para ele é muito sério. Ele tem um templo em Brasília, muito cheio de pessoas que o seguem, né, como um anticristo mesmo, né, mas que para elas não são, não é o anticristo. E ele não é o anticristo, né? Lógico, ficou meio parecendo que o Henry é o anticristo. Ele não é o anticristo, irmãos. Né? Mas ele se diz Cristo, ele é um falso Cristo, mas não é o anticristo, amém? E vira a página aí, ainda na primeira epístola de João, só que agora no capítulo 4, no versículo 3, e todo espírito, primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 3, vai dizer assim, ó: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Veja, o anticristo não se manifestou ainda, mas o espírito do anticristo já está no mundo desde a época de João, desde a época do apóstolo João, né?
Perceba que uma das características que a gente vai encontrar no anticristo, né, e que vai ser o último governo na Terra antes do governo de Cristo, seu governo, seu reino milenar, e que depois vai durar a eternidade, o reino de Cristo, né, perceba que o último governo vai ser o do anticristo. Né? E para ele tomar o lugar de Cristo, o Cristo que eu creio, que nós acreditamos, aquele Cristo que veio, se entregou numa cruz por nós, ele encarnou, ele veio em carne, né? Cumpriu a sua missão na Terra, né? Mudou a história desse planeta. Né? A história foi dividida antes e depois dele. Né? Se entregou numa cruz por nós, morreu. Né? Ele se entregou. Ao terceiro dia, depois de morto, ressuscitou. Havia dito aos seus discípulos que isso aconteceria. E aí, ele ressuscita ao terceiro dia, né? E os soldados pagaram o povo, né? Pagaram ali para que fosse espalhada a notícia de que roubaram o corpo de Jesus. E os judeus até hoje acreditam nessa história, né? De que ele não ressuscitou, mas o corpo dele foi roubado, né? Porque os fariseus da época mandaram, né, pagar para que esse boato fosse espalhado entre os judeus, e até hoje eles acreditam dessa forma, né, que Cristo não ressuscitou, mas seu corpo foi vendido, né, foi roubado, sequestrado. Né? Mas perceba, o anticristo, para ele tomar o lugar de Cristo, ele vai precisar primeiro dizer o quê? Que Cristo era falso. O anticristo é anticristo para nós, igreja, mas para muitos ele vai ser o Cristo. Né? Se você parar para analisar algumas celebridades, entre aspas, né? Algumas pessoas até muito importantes de outras religiões, né? Eles vão dizer assim, já começaram o determinado discurso. A paz mundial que nós tanto clamamos, tanto precisamos, ela só vai vir a partir do momento que nós tivermos um governo único. Esse governo único que vai ser estabelecido, irmãos, haverá um governo único que será estabelecido, é o governo do anticristo. É o último governo antes do governo de Cristo, que vai durar a eternidade. Tá? Mas vamos entender. Mateus 24, nosso estudo, né? Tá bem fresquinho na nossa mente. Abre a sua Bíblia aí, Mateus 24, versículo 15. Mateus 24, versículo 15. Vamos ver acerca desse governo. Onde é que a gente pode encontrar esse governo, né, tão falado? Mateus 24, 15 vai dizer assim, ó: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Como eu disse para vocês nos vídeos acerca desse estudo, de Mateus 24 e 25, lugar santo, Jerusalém. Né? Então, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Abre a sua Bíblia comigo lá, profeta Daniel, capítulo 2, versículo 37. Vou tentar resumir aqui rapidinho, mas depois você em casa lê o capítulo todo para você entender, tá? O capítulo 2 de Daniel. Né, o sonho do rei, né, Nabucodonosor, é interpretado por Daniel. O rei sonhou, ficou muito turbado com o sonho que ele teve, ele sonhou com uma estátua, né, ele ficou totalmente, né, desconcertado, mandou chamar todos os sábios do reino, falou o seguinte, ó, eu tive um sonho e eu quero que vocês me revelem tanto o sonho quanto a interpretação do sonho. Se não me revelar, eu vou mandar matar todo mundo. Os sábios, todo mundo eu vou mandar matar. Os magos, todo mundo. Né? E esse sonho que ele teve, né, foi interpretado por quem? Daniel, okay? Que era o profeta que estava no exílio babilônico, dentro do exílio, né, pregando esse Deus que nós servimos dentro da Babilônia. Né? Então você vai ter aí também outros profetas contemporâneos a Daniel, né, como por exemplo o profeta Jeremias, né, o profeta Jeremias e profeta Ezequiel. Ezequiel pregou, né, ele não era para ser profeta, ele era para ser sacerdote,
Então segura essa daí, que a gente vai ter uma aula só para falar de Ezequiel. Ele não seria profeta, ele seria sacerdote. Mas Deus virou tudo e ele profetizou contemporaneamente a Ezequiel. A Daniel, perdão. Mas vamos voltar aqui para Daniel, esse é um outro estudo. Tá? Então o rei sonhou, e aí no versículo 28 de Daniel 2, vai dizer assim, ó. Daniel vai chegar, né? Vamos ler o 27 para você entender. 27. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo... Agora ele vai revelar o sonho ao rei. Né? Então ele vai responder assim, ó. O segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Agora isso aqui é tão tremendo, irmão. Versículo 28, se agita na cadeira aí. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E agora ele vai revelar, a partir do capítulo 29, ele vai contar tudo. Vou resumir para você aqui. Né? O sonho do rei foi o seguinte, ele sonhou com uma estátua. Essa estátua tinha cabeça de ouro, tinha o braço e o peito de bronze, de prata, né? Tinha o abdômen de bronze, ferro e barro nas partes posteriores do corpo, né? Os pés de ferro e barro e a parte posterior, as pernas de ferro. E ele vai começar a destrinchar o que era cada uma dessas coisas. Então essa é a visão dessa sucessão de governos. Né? Daniel vai falar assim, ó, versículo 37, do mesmo capítulo, Daniel 2. Tu, ó rei, és rei de reis. Não é rei dos reis. Rei dos reis é o rei dos reis. Senhor dos senhores, Jesus. Ele está dizendo aqui com letra minúscula, rei de reis. Então, Nabucodonosor, né, é rei de reis. A quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. 39. E depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto aos que viste dos pés e dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro, né, de lodo. Vamos entender aqui essa profecia, rapidinho. Então, Nabucodonosor é a cabeça de ouro da estátua. Tá? Eu não quero me prender nessa visão aqui de Daniel 2. Tá? Eu quero pegar a visão de Daniel 7, dos animais. Mas deixa eu falar só um pouquinho disso aqui. O ouro está relacionado com a Babilônia, o reinado babilônico. Só que em Nabucodonosor, se você for no capítulo 5, você vai ver que ele vai dar uma festa. Né? Ele vai dar um banquete. Né? O banquete do rei Nabucodonosor ou Belsazar, como você preferir. E aí ele vai pegar, irmãos, as taças. Ele estava tão doido que ele falou assim, hoje eu vou tomar vinho nas taças, né, que a gente trouxe, né, lá do templo da casa de Deus. Está lá no capítulo 5, versículo 3, se você quiser, depois você vai ver lá. Pode pesquisar. E aí, né, essa blasfêmia toda certamente não ia passar em Brão. Né, e no versículo 25 do capítulo 5, você vai ver, né, a visão, né, que ele teve da mão que escreveu, né, na parede. Ele ficou louco com essa mão, né, essa visão, e no 25 está assim, ó, este, pois, é o escrito que te escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel,
pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. E 29. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser terceiro no governo do seu reino. Daniel acabou de interpretar mais uma visão do rei, né? Mais uma visão do reinado de Nabucodonosor. O detalhe que ele não sabia é que o reino dele aqui estava acabando. Então ele promove Daniel, mas o reinado dele aqui acabou, né? E aí você vai ter o próximo reinado, que vai ser o reinado de prata, né? É o referente ao peito, né? E aos braços da estátua, que é o reinado dos medos e dos persas. Tá? Medos e persas. Esse é o segundo reinado. Terceiro reinado, bronze, vai ser a Grécia de Alexandre o Grande. Quarto reinado, ferro, que vai ser Roma, que é quando vem Cristo, nesse período. E o quinto reinado, ferro e barro, que a gente vai falar deles daqui a pouquinho, né, que é o nosso tempo, ok? Mas vamos para onde eu quero que a gente chegue. Daniel 7:1. Daniel 7, verso 1. Jesus, segura esse relógio, né? Daniel 7, capítulo 1. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Primeira coisa aqui, mar grande, agitavam um mar grande. Aqui está relacionado ao mar de pessoas, uma multidão, no caso nós. E agora ele vai descrever os 4 animais, a partir do versículo 4 do capítulo 7. O primeiro era como um leão. Não perceba que é como. Não é o leão. Ele olhou e falou, parece, então é como um leão. E tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Então esse primeiro reinado, leão, Babilônia, tá? Continuei olhando, e esse aqui, o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta-te, devora muita carne. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui outro animal semelhante ao leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então aqui o leão, Babilônia, né? Então você tem o urso, o Império Medo-Persa, que nós já falamos, lá na estátua, na visão da estátua de Daniel 2 é o quê? É o Império Medo-Persa, são as partes de prata da estátua. O terceiro é o leopardo, né? É o reinado da Grécia, é o domínio grego do mundo, né? Através de Alexandre o Grande. Eu não sou professor de história, você pode até ter uma aula muito boa com professores de história aí acerca desse reinado de Alexandre. Busca no YouTube aí, né? Você vai ver que esse leopardo tem 4 cabeças. Por quê? Porque Alexandre morreu muito cedo e o reinado dele foi dividido em 4, entre 4 generais dele. Tá? E aí ele vai continuar falando, depois disso eu continuei olhando, né, e eis aqui semelhante ao leopardo, que é o reinado da Grécia, e tinha 4 asas. Aí versículo 7, depois disto eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que lhe sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Atenção aqui, irmãos, essa parte ela é bem minuciosa, bem, né,
importante, então presta atenção. O quarto reino aqui, o quarto animal, né, que ele está vendo, que ele não conseguiu identificar, é Roma. Roma, o Império Romano. Né? Então ele está vendo lá o animal terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. E ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram. Né? Tinha 10 chifres. Então Roma está reinando até hoje. Não entendi, Rafael. Explica pra gente como é que Roma está reinando até hoje, se a gente sabe, por exemplo, que a maior nação hoje do mundo é os Estados Unidos. Presta atenção. Na visão de Daniel 2, você vai ver que a última parte da estátua, ela é parte de ferro e parte de barro. A questão é que o barro, ele se espalha. Agora, pensa comigo. Roma, a Igreja Católica, né, Romana. Se você for em qualquer praça no Brasil, de qualquer cidade, você vai ter uma Igreja Católica Romana, certo? Ali dentro daquela igreja não servem as leis, não é seguido uma lei local, mas é seguido uma lei romana, uma lei do Vaticano. O folheto que os católicos recebem, né, na missa, e esse folheto ele é universal. Então, Roma ainda exerce domínio e influência sobre as cidades mundiais. Então, esse domínio permanece em certo aspecto. Deu para entender? Continuando. Estando eu a considerar os chifres. Que chifres são esses? 10 chifres. 10 chifres. Esses 10 chifres são simples. São 10 blocos de nações que vão se levantar e vão governar o mundo. 10 blocos de nações. Se você tiver antenado aí nas últimas, né? Você viu que o Reino Unido ele deixou de fazer parte da União Europeia. Isso quer dizer que em breve ele vai formar um novo bloco de nações. 10 blocos de nações, 10 chifres. O chifre menor é o próprio anticristo. Ele vai governar através desse bloco de nações. Só que quando ele se levanta, 3 desses 10 blocos já caem. E aí você fica com 7 blocos. Ok? Abre sua Bíblia em Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Apocalipse 13, versículo 5. Diz assim: E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 42 meses. Se você fizer as contas, 42 meses são 3 anos e meio. 3 anos e meio que ele vai agir, proferindo, né, 3 anos e meio, metade da grande tribulação. Que ele vai proferir blasfêmias e fazer grandes coisas, né? Proferir grandes coisas, ele vai fazer grandes sinais. Por isso que ele vai enganar muitos. Certo? Versículo 6. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. Já vai ter gente, então, habitando no céu. E ele vai estar blasfemando. Amém? Vamos lá. Segunda Epístola de João. 7. Segunda Epístola de João, 7. Ué, Rafael, capítulo, só tem um. Olha o que vai dizer João. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio da carne. Esse tal é o enganador e anticristo. Ele não pode confessar que Jesus veio na carne, né? Confessam que Jesus veio em carne. Ele não vai confessar. Por quê? Porque ele precisa negar esse Cristo que veio em carne, para que ele possa se proclamar Cristo.
Vira uma página aí. João... Não, aliás, 1 João. Vira uma página aí, volta uma página. 1 João 2, 22. 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Certo? Então, ele vai ter que negar. Certo? Vamos abrir lá de novo em 2 Tessalonicenses 2. Eu quero mostrar para vocês novamente aqui 2 versículos. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então a gente já acabou de ver quem é esse cara, é o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O problema é que ele terá poder. Ele terá poder. Ele vai fazer maravilhas. E a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. Volta lá para Daniel para a gente encerrar o nosso estudo. Daniel 7, a partir do versículo 8. Então, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, o anticristo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Ou seja, ele vai tirar 3 desses blocos de nações. Provavelmente um desses blocos que ele vai tirar é o bloco ao qual o Brasil vai fazer parte, que é o Mercosul hoje, né? E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Olhos como de homem, ou seja, ele é homem e vai falar grandes coisas. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, né? E um ancião de dias se assentou, as suas vestes eram brancas, que ele vai falar de Cristo, né? E do Senhor Deus. Senhor Deus e do Senhor Cristo aqui. Versículos 10 e 11, ele vai falar, né, da mesma coisa, né, do julgamento. Vamos para o 12, que essa parte por enquanto não tem a ver com o nosso assunto. 12. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. Por exemplo, a Grécia ainda existe hoje, né? Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Esse é o reino de Cristo. Você pode ver isso lá em Apocalipse 5 também, uma visão que João teve, né, quando ele foi arrebatado, e ele vai ver tudo que vai acontecer no Apocalipse, e ele está tendo essa visão aqui linda, né, arrebatado, ele está no céu, e ele chora muito, porque ele não vê ninguém digno de pegar o livro das mãos do Senhor e o abrir, o desatar os selos, até que, né, um dos anciãos falou para ele assim, espera aí que eu não chore, que aquele que venceu, o Cordeiro, está chegando para pegar o livro, amém? Isso é muito poderoso, irmãos. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Irmãos, imagina Daniel, né, no período que ele estava vivendo, sem internet, sem a Bíblia que nós temos hoje, né, tendo todas essas visões, né, e foram visões que ele relatou, mas que passou e não entendeu como nós podemos entender hoje com essa profundidade. Amém? Então, quero encerrar aqui a primeira parte desse nosso estudo, né, quando Daniel vai ter a revelação aqui, que vai haver um reino que durará eternamente. Esse reino é o reino do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas para que esse reino de Deus se estabeleça, esse reino do nosso rei se estabeleça, vai haver um último reino, e é o reino do anticristo. Esse reino vai durar 7 anos, como nós falamos lá nos últimos estudos, a última semana de Daniel. Amém? Para você que não pegou, dá uma olhadinha lá no vídeo, está em Daniel 9, a gente detalhou bastante coisa lá. Amém? Vamos orar porque o nosso tempo já estourou. Desculpa ter passado um pouquinho, mas é que essa introdução precisava falar de alguns temas que são importantíssimos. Amém, irmãos? Vamos orar.
Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse estudo, pela oportunidade de começarmos mais uma série, Senhor. Que ela seja poderosa e que ela venha abrir os nossos olhos, Senhor. Que esse registro sirva não só para nós, mas para muitos, Pai, que daqui a alguns anos, Pai, estarão vendo esses vídeos e, Pai, sendo salvos, sendo libertos, Pai. E quem sabe, Senhor, perseverando num tempo difícil que está estabelecido para a igreja, Pai, para parte da igreja. Te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos, Senhor. Só Tu és santo, só Tu és rei, só Tu governas a nossa vida. Muito obrigado pelo cuidado com todos nós. Te amamos, te adoramos, Senhor. Seja exaltado entre nós. Em nome de Jesus, amém, amém. Fique em paz. Até o nosso próximo vídeo. Sábado, estaremos liberando um outro vídeo, a parte 2 do nosso estudo. O Rei está voltando. Amém? Tchau, tchau.